Oi, Samanta. Que é de você, Samanta. Venha, que hoje o trem tá seguido. Delícia. Uma atrás da outra, às 18, às 19. Ah, Duda. Duda, você é uma fofa, Duda. Eu vou ter que te dar um prêmio, porque você participa de muitas. É. Vai pensando. Quero te presentear. Pode ser com as coisinhas do Luciano. Ele faz cada coisa linda. Cadê o Luciano pra eu mostrar as coisas lindas dele? Luciano aparece aí, você não tem noção. Tanto que as coisas dele são bonitas. Vou mostrar umas aqui pra vocês. Ah, espetáculo. Acho que eu vou te presentear, viu, Duda? Porque, nossa, você tem cadeira cativa aqui, sua linda. Você tá no camarote. Ó a mames chegando. Ê, mãe, borrei os olhos tudo por conta de você. Foi por isso que eu demorei. Tive que ir lá tirar, né? Borrou tudo, porque é muita emoção. Veja a família, emoção. É, só emoção. Oi, Zé Augusto, seu fofo. Gente, Zé Augusto, pensa a juventude protagonista. É o Zé Augusto, um fofo. A Samanta chegando aí. É, só fofurice aqui. Vamos ver se funciona com o foninho e se ele vai ter bateria. Senão eu tiro o foninho e ponho a bateria. Ah, eu tenho um trem que põe a bateria e o foninho. Oi, Samanta, tá boa? Que delícia ver Oi, você na outra live. Cláudia! Ah, pois é, viu o finalzinho. Ah, eu achei bom demais. Eu tô tentando pegar aqui um adaptador que a gente põe o carregador e põe também, e eu juro que eu tenho, em algum lugar do planeta. E põe também o foninho. Você tá me ouvindo bem? Tô te vendo super bem. Achei. Ai, esses trenzinhos pequenos, né? É, vamos esperar o pessoal chegar, porque leva uns Tá, minutinhos, mas tá. que delícia você com a gente de novo. Fiquei feliz mesmo, porque é a parte 2 que a gente começou. A primeira foi metendo a colher, não foi? Foi. Metendo a colher, e agora a roupa suja que lava no espaço público, porque a gente pensa isso mesmo, né? É preciso buscar ajuda, porque senão o bicho pega. Aí pus os dois carregar, vamos ver se vai ser bonitinho. Aí, nem sabia que tinha esse trem, de repente marido traz, né? Que melhora a vida da gente, umas pecinhas assim, né? Porque Com hoje foi direto, certeza. né, Samanta? Hoje foi das 6 às 7, das 7 às 8. Adoro! Hoje eu fiquei feliz. É bom demais. Samanta, Pois antes da gente é. começar, deixa eu só fazer uns agradecimentos aqui, você me permite. O Luciano, Claro. que é do Luciano Artesanatos, ele faz cada coisa linda, maravilhosa, e ele me presenteou. Então, olha que fofo, né? Com a Frida. Máscara com a Frida. Tá vendo que Que fofo? linda. É, Linda. acompanhando com a bolsa. E ele que faz, bem, tudo, Olha. tudo artesanal, assim, peças únicas e tudo. É massa demais. É muito fofo. E aí, olha essa que linda. Essa é chique, essa é para em evento, né? Tipo, isso daqui é aquele tecido, Linda. parece linho, é linho. E a Aham. borboleta que a gente adora, né? Metamorfose, Sim. transformação. Eu, pelo menos, até tatuei aqui. Adoro. Então, ele tem tanta coisa bacana, assim. Olha essa, que espetáculo, o Lilás que a gente ama. Aqui, Sim. né? Essa colinha básica para tudo. Linda. Eu fiquei muito fã. Espero que ele esteja aí, ou então depois ele assiste, porque eu não podia deixar de agradecer a generosidade dele, porque é muito bacana isso, né? Sim, Enfim, trabalho maravilhoso. eu gosto de tudo que ele faz. Esse aqui também, ó, esse daqui era para ser uma pulseira, é couro. Mas Olha. a pessoa tem um bracinho, né? Aí né? Não acontece, muito fino. Aí no pescoço ficou bom. Tá certo. Samanta, então vamos lá. Acho que quem chegou já chegou e a gente já consegue começar a nossa conversa. Me ajuda a relembrar, porque eu sei que da vez passada a gente falou um pouco da questão da Maria da Penha, a gente falou um pouco da importância da educação contra a violência doméstica, enfim, mas a gente ficou um monte velho de coisa sem falar, porque não deu tempo, né? E a gente Foi. ficou de conversar agora. Deixa eu te apresentar para o pessoal que não te conhece. A Samanta, gente, é defensora pública de Minas Gerais, defensora da mulher, é novinha sim, mas ela tem trajetória, né? Enfim, ela esteve conosco no curso de autonomia, Feminismos para Autonomia, do Conselho dos Direitos das Mulheres, em parceria com
a comissão da mulher lá da filosofia da UFO, né, indicada pela Bárbara, nossa grande parceira, defensora pública aqui em Uberlândia, defensora da mulher, uma fofa, e em parceria também com o Centro de Movimentos Populares, né? E aí eu conheci a Samantha, achei ela assim incrível, né? Ela fala numa linguagem que todo mundo entende, eu gosto disso, né? Acho que a pessoa é bacana quando ela consegue se fazer entender por qualquer pessoa, de qualquer escolaridade, de qualquer nível, e a Samantha consegue isso. Então eu achei ela tudo de bom, didática, com muita informação, conhecimento, trajetória, enfim. E parece que é ser ativista também, né? Assim, porque você tem um repertório de ativismo. Não sei como é que você lida com isso, sendo, né, defensora, enfim, mas me dá essa sensação, o repertório. Então, fique à vontade, se coloque, se você quiser falar mais alguma coisa para se apresentar, aqui bem formal, como a gente fez da outra vez. Tá, bom, primeiro eu tenho que agradecer pelo convite pela segunda vez, para fazer uma parte 2, já que não deu tempo de terminar a primeira. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço. É muito importante a gente fazer educação em direitos, né, em todos os momentos que a gente puder. O ativismo, aí eu acho que é mais do lado do feminismo, né? Sim, eu como feminista, não tem como não ser, não tem como não ser feminista. Acaba que quando na sua carreira você começa a trabalhar com mulheres, é natural que você se aproxime, né, das ideias e se aproxime da defesa das ideias e você acabe lutando, mas aí no seu aspecto pessoal mesmo, né? Aí eu, como Samantha, eu tenho a minha forma de pensar e aí não se confunde com a carreira e com a instituição, né? Mas por outro lado, né, Samantha, você escolheu essa carreira, você se identificou com isso, né? Você não é alguém que foi indicada para um lugar que você não estava afim. Porque às vezes isso acontece também. Com certeza. Eu tinha, antes, né, dessa nossa live, eu estava dando uma aula para a faculdade Estácio aqui de Belo Horizonte, e estava falando justamente sobre a carreira da Defensoria Pública, né? E é o que eu amo falar, porque foi uma carreira que eu escolhi, foi uma instituição que eu escolhi mesmo no 4º período da faculdade, com 20 anos. Eu decidi que eu ia ser defensora e ponto final. E aí eu comecei a viajar para o Brasil inteiro, foram 7 estados viajando para tentar fazer a defensoria. E passei em Minas Gerais, que é do lado do meu estado de nascimento, que foi o Rio, mas eu já tinha morado em Minas, tenho familiares mineiros, eu já tinha morado aqui quando eu era criança, então, para mim, foi uma das melhores escolhas. E realmente, eu falei hoje na aula isso, eu falei que a Defensoria Pública tem muito a ver com vocação, não tem tanto a ver com uma profissão, né? Inclusive, se você não gosta de pessoas, se você gosta de papéis, se você não tem paciência com pessoas, não olha nos olhos de pessoas, então, por favor, não venha, né? Não venha, porque a gente não precisa, a gente não precisa de pessoas assim na carreira. A gente quer pessoas que tenham vocação, pessoas que sejam aguerridas, pessoas que lutem pelos direitos daquelas pessoas que mais precisam. Seja por uma hipossuficiência econômica, seja por uma hipossuficiência jurídica, seja pela situação de vulnerabilização em que essas pessoas se encontrem naquela determinada situação, naquele determinado momento. Então, eu acho que, com certeza, é uma instituição que abarca muito essas ideias de defesa, né? E de luta pelos direitos das pessoas que mais necessitam. Exatamente. Então, isso para mim é fundamental. E é só essas pessoas que a gente quer na carreira, né? Mas, obviamente, que aí é um ponto, aí já é uma via institucional, né? E a questão do ativismo, eu me coloco como ativista sim, como ativista feminista, mas aí no ponto de vista pessoal, assim, aí é a minha questão, a minha luta pessoal pelos direitos das mulheres, né? Muitas vezes vai ter interseções, mas existe uma diferenciação entre ambas, né? Sim. E a Bárbara entrou aqui, ó. Bárbara, falamos de você, tem assim uns 30, antes de você entrar, uns 30 segundos, a gente falando o quanto que a gente te admira, o trabalho que você realiza aqui, o quanto que você é não tem como não falar da Bárbara. A Bárbara, ela faz muito mais do que a função dela. Sim. Ela faz muito mais do que a função dela, porque eu ainda estou numa vaga de NUDEM, de Defensoria Especializada. A Bárbara não, a Bárbara está numa vaga de família e ela atua na defesa das mulheres por amor à causa, assim, porque ela faz mais do que em tese ela seria obrigada a fazer. Eu não sei como é que ela está agora com a pandemia, Bárbara, mas eu sabia... Né, e ela sempre contou para nós, né, 2 vezes na semana, voluntária na Delegacia de Mulheres, né? Então trabalha morrer, tem filho, enfim, né? É uma mulher que a gente admira e que inspira, né, outras mulheres, porque isso faz a diferença
na vida dessas pessoas que você mencionou aí, né, Samantha? As pessoas mais vulneráveis, que mais precisam, sim, enfim. E isso muda a vida de todo mundo, porque quando a gente atinge esse lado, a gente sabe, né, as mulheres e as mulheres que vivem violência, as mulheres pobres, negras, enfim, a gente está melhorando a vida de todo mundo, criando um contexto melhor. Eu me lembro que a gente falou dessa coisa de Uberlândia ser uma cidade já relativamente de porte, né, médio, 700 mil habitantes, e que ainda assim a gente não tem, mas não deu tempo da gente discutir, a gente não tem a vara especializada para operacionalizar a Lei Maria da Penha, que é de 2006, né, nós estamos em 2020, nós não temos, tem uma vara que foi separada, né, e aí às vezes muda quem está à frente, tudo, mas queria até saber de você o que você pensa disso, porque a gente sabe que não tem em todos os lugares a vara. Mas a lei requer, né? Tem todo um procedimento para a lei, né? Tem um capítulo específico de como que a polícia deve agir, a gente pode falar disso hoje, né? Numa linguagem tranquila. Tem essa coisa da vara para operacionalizar a lei, né? Que é esse atendimento mais multiprofissional. Então, profissionais da saúde, do serviço social, da psicologia, enfim, juntos ali, né? Hoje quem faz um pouco isso é a ONG, a SOS Mulher e Família, em Uberlândia, a Exajup tem lá as orientações jurídicas, né? Enfim, a gente tem profissionais da rede, mas a gente não tem, do ponto de vista do poder público, essa vara que a lei requer para essa situação de violência doméstica. O que você pensa disso, uma vez que os índices têm crescido, inclusive na pandemia, mas já estava crescendo antes. Em 2019, a gente já verifica esse crescimento em escala, assim, crimes cada vez mais violentos, mais bárbaros, né, em relação às mulheres. Bom, desde 2006, que foi quando foi publicada a lei, o artigo 14 ele já determinava a competência civil e criminal para o julgamento de todas as demandas relacionadas à violência contra a mulher. Então, qual que é a vontade da Lei Maria da Penha? A vontade é que essa mulher ela não precisasse se revitimizar em diferentes serviços, em diferentes juízos, com profissionais do direito diferentes, juízes diferentes, promotores, defensores, defensoras, enfim. Então, é que houvesse um único local, e aí, assim, o nome juizado de violência está escrito na lei, mas o nome é o que menos importa pra gente. O importante é o conteúdo, né? O importante é o serviço, é ter um órgão judicial que reúna todas as competências que aquela mulher que sofre a violência necessita em relação ao direito, seja competências cíveis, competências de família, competências criminais, todas no mesmo local. Tá. Isso já existe, né? E aí, o que acontece? Nenhum estado do Brasil cumpre a lei, à exceção do Mato Grosso. Então, Mato Grosso é o único estado que cumpre. Não. Eu sabia que muitos não cumprem, mas eu não sabia desse dado. Não. Só tem um que cumpre a lei, Jesus, que é Mato Grosso. Maria Clara. Tá. Então, era uma luta, né? Desde 2006 é uma luta para a implementação da competência híbrida. A gente chama de competência híbrida, que é justamente essa ideia de várias matérias sendo decididas no mesmo momento por um mesmo juízo. Tá. Aí veio 2019 e houve uma mudança nesse artigo 14, né? Houve um projeto de lei e foi incluído o artigo 14A. O 14A, ele veio com todas as letras, dizendo que as ações de divórcio e dissolução de união estável devem ser processadas nos juizados de violência, à exceção da partilha de bens. Ok, bem. E aí, então, a gente começa a interpretar o 14A. Esse 14A ele tinha sido inicialmente vetado pelo presidente da República, mas o veto foi discutido no Congresso Nacional e o veto foi derrubado. Então, no dia 11 de dezembro do ano passado, entrou em vigor o artigo 14A com essa redação. Bom, para o Mato Grosso foi pior, porque lá no Mato Grosso eles faziam, inclusive, a partilha de bens. E aí, a partir de agora, pararam de fazer a partilha de bens por causa do texto. Retrocedeu. Retrocedeu porque tirou a partilha. Ok. Então, assim, é bom ter incluído o 14A, foi ruim, tem prós e contras. Na verdade, a meu ver, não precisava, ele é desnecessário, porque se você tem uma linguagem mais ampla, que é a competência civil e criminal, para que ter que explicar dentro da competência civil o que está incluído? É desnecessário, né? Vai incluir tudo, vírgula, não tem cabimento. Mas, bom, para algumas coisas, não deixa também, por outro lado, é uma interpretação literal, né? Agora fica mais difícil de fugir disso, porque está escrito com todas as letras. Bom, daí, o tempo foi passando. Vamos falar primeiro do aspecto de Minas Gerais, né? Eu participei de uma reunião, na época foi a gestão anterior da presidência do Tribunal de Justiça, antes da mudança, porque mudou em julho, e aí a gestão anterior, e aí estavam várias entidades da rede de enfrentamento à violência de Minas Gerais,
estávamos nessa reunião com a presidência, com a Coordenadoria de Políticas para Mulheres do Tribunal de Justiça também. E aí eu trouxe a informação, eu falei, olha, e isso foi no dia seguinte que o veto caiu no Congresso. Então, tinha acabado de acontecer. A reunião tinha sido marcada até para outro assunto, mas eu já aproveitei e trouxe esse assunto, tinha acabado de acontecer. Falei, olha, mudou. Então, agora não tem mais jeito, o Tribunal de Justiça vai ter que se adequar e vai ter que implementar essa competência híbrida. Daí, foi montado, então, um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho fez uma reunião presencial. Foi até a minha colega que representou o NUDEM nessa reunião, e a partir disso ficou combinado que cada instituição do sistema de justiça, e aí estavam incluídas a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público e os juízes, tanto os juízes da família quanto os juízes da violência doméstica, fariam então um mini dossiê, um mini relatório, né, defendendo como seria a implementação, como que a instituição pensa que poderia ser feita essa implementação. Pelo menos essa era a ideia original. Na prática, acabou que algumas instituições foram favoráveis à implementação e outras instituições foram contrárias a essa implementação. Não era bem para isso, era para dizer como fazer, considerando que o fazer seja uma necessidade, seja uma imperiosidade legal, né? Mas acabou ficando um pouco isso, né? Então, as instituições que são contrárias são juízes, né? É o Poder Judiciário, e o Ministério Público. Apenas a Defensoria Pública e a OAB apresentaram um parecer pela aplicação, pela implementação. Os movimentos sociais podem avalizar isso, ajudar no sentido da força da Com certeza. Nesse momento não, porque foi um dossiê, né? Foi um relatório que foi formado no âmbito do sistema de justiça. Mas enfim, aí só para terminar isso, o que pode ser feito esse contexto. E esse relatório foi enviado para a comissão, para a Coordenadoria de Políticas para Mulheres do Tribunal, e agora já está na presidência do Tribunal de Justiça. Está na presidência, se eu não me engano, desde maio, final de maio, começo de junho, mais ou menos, e está paralisado. A gente ainda não tem resposta. E aí o que acontece? Nesse período de paralisação, eu não parei, né? Eu estou no NUDEM há 6 anos e eu digo que essa luta pela implementação... Pra quem não sabe, explica o que é o NUDEM. NUDEM é a Defensoria Pública especializada na defesa dos direitos da mulher em situação de violência de Belo Horizonte. Então, eu já estou aqui desde 2014. O N... o que acontece? O que significa a sigla é núcleo, né? Núcleo de Defesa da Mulher. Só que em Minas Gerais, a Defensoria entende que núcleos, eles são temporários, eles são para situações de conjuntura, né? E não são estruturais. Então, como a gente entende que a nossa causa é uma causa que tem que se manter, ela é perene, né? Então, é uma defesa perene. Então, o nosso nome é de Defensoria Especializada. Mas como a terminologia ela é nacional, ela é a mesma terminologia em todo o Brasil para todas as defensorias, então a gente adota a defensoria, a terminologia NUDEM, muito embora explique que aqui é uma defensoria especializada. Entendi. Bem, daí então eu já estou há 6 anos, eu posso dizer que essa luta, essa batalha é uma bandeira minha desde quando eu cheguei. Já estava em audiência pública falando sobre o assunto, né? Tinha 6 meses no DEM, já estava em audiência pública na Assembleia Legislativa. Nós fizemos várias aqui em Uberlândia também, nessa linha. Sim, abraçamos isso é muito importante. Simbolicamente. Isso é muito importante. E aí eu ainda acho... Eu ainda acho que, sobretudo depois de dezembro, né, com o 14A, eu acho que aí a nossa luta tem que ser maior ainda. Então, primeiro a gente correu para o âmbito extrajudicial da conversa com a presidência do tribunal, né? Então, essa conversa ainda está paralisada, ainda está lá na presidência esse movimento, né? Eles vão decidir o que fazer a respeito. Aí, em paralelo, a gente correu atrás da rede de enfrentamento. Então, a rede de enfrentamento aqui de Minas Gerais, nós fizemos um webinário, organizamos um webinário agora no mês de agosto, quando a Lei Maria da Penha fez um aniversário, né? Mais um aniversário. E aí, então, um dos assuntos a ser discutidos foi a competência híbrida. Eu trouxe 2 defensoras públicas para falarem a respeito, uma do Mato Grosso, do NUDEM de Mato Grosso, que é onde realmente é efetivada e funciona, né, a competência híbrida, e trouxe também uma defensora pública do Rio de Janeiro para falar sobre os efeitos, o porquê da não aplicação, em que vai ser prejudicial para mulheres, quais mulheres que vão ter os maiores efeitos da não implementação dessa competência híbrida. E são as mulheres negras, Sim. As mulheres pretas periféricas, não é? São as mais assassinadas, né? Nos índices de feminicídio, elas fica bem são claro as que mais morrem.
não é? E são elas as maiores impactadas, porque a gente tem que fazer a interseccionalidade de gênero, raça e classe, porque se a gente não fizer, não adianta, né? A gente tem que saber que violência doméstica é essa. Essa violência doméstica ela tem que ser contextualizada. Na semana passada a gente falou muito sobre o que são os conceitos de violência e tudo mais, mas a gente tem que entender o que representa cada um desses conceitos de violência, desses tipos de violência, para cada mulher diferente, né? De acordo com a vida que ela tem, de acordo com o contexto social ao qual ela pertence. E aí a gente fez exatamente essa discussão com as duas defensoras públicas, né? Mostrando primeiro o que é a competência híbrida, essa ideia de ser tudo decidido no mesmo momento, e o fato de não ser aplicado, quais são as repercussões e para quais mulheres essa repercussão vai ser mais cruel ainda, né? Então vocês podem imaginar aqui, Samantha, até financeiramente, né, para o Estado e para a mulher. Porque você imagina, o deslocamento, quantas chegam na SOS Mulher e Família? Sim. Agora eu estou licenciada, mas a gente sabe disso, e as pesquisas também mostram, tanto do mestrado quanto do doutorado, quantas chegam que não tem o valor do ônibus, mesmo o atendimento sendo completamente gratuito. Não tem. Não vou porque não tem dinheiro para ir. Está faltando de comer. Então, assim, é muito óbvio que tudo acontecer num lugar só é bom para o Estado e é bom para as pessoas vulneráveis. Isso é um fator. Você falou outro aqui. Você falou da revitimização. Ter que contar, recontar a história, reviver o sofrimento em cada lugar que vai, chegar roxa nos lugares, enfim. Né? E às vezes não está roxa, mas está arrebentada por dentro. Então, quer dizer, faz muito sentido a lei. Qual é o risco deles mudarem a lei para não ter que implementar? Porque eu já vi forças nessa linha também, de proposições nessa linha, mas que não tiveram força. Espero que não. Eu também espero que não. Né? Porque é uma das melhores leis, a gente falou isso da vez passada, né? No mundo, a terceira melhor lei do mundo. Lei Maria da Penha. É reconhecida pela ONU. Então, isso é muito importante. Eu acho que para modificar, pelo menos nada que eu tenha visto assim que seja perigoso, né? Mas a gente tem que implementar. Então, você colocou 2 pontos, com certeza a situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, de não conseguir ônibus, e ainda o interior ainda é uma realidade, mas na capital é pior ainda, né? Porque são locais diferentes, são distantes, às vezes ela tem criança pequena, não consegue ir a pé carregando criança no colo, é difícil, às vezes são mulheres idosas que têm dificuldade de locomoção. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se ela conseguir resolver todos os problemas jurídicos da vida dela, de todas as áreas do direito, numa mesma sentada, numa mesma audiência, né? Mesmo que sejam processos separados por uma cordinha, né? Assuntos diferentes, mas que a solução de todos os assuntos vai se dar no mesmo dia, no mesmo momento, isso é muito melhor para ela, né? E até facilita com que ela consiga sair do ciclo de violência, porque muitas coisas que a gente falou semana passada que bloqueiam essa saída da mulher do ciclo de violência é justamente a dependência financeira, a dependência econômica, a dependência emocional. Então, isso vai ser um dos elementos para libertar essa mulher, para emancipar essa mulher de vez por todas. Bem, e é uma visão estratégica, agora né, tem uma questão... Porque tem impactos na saúde dela e, portanto, no sistema de saúde público. Em relação à saúde mental, com certeza, tudo está interligado. Então, tudo está interligado. Por isso que a gente fala. Todas as políticas públicas estão interligadas. Em destino de recursos humanos e financeiros nessa questão da violência doméstica, eu falo que é investimento. É investimento para, inclusive, gastar menos nas outras políticas que, né, é um efeito dominó essa história. Sim. É efeito cascata. Então, um outro problema muito grave, por exemplo, é que você vai ter decisões contraditórias. Primeiro que você vai ter juízes que não têm formação em gênero, né? Você vai ter juízes de família que, via de regra, não têm essa formação em gênero, juízes, juízas, promotores, promotoras, defensores e defensoras. Vou incluir a defensoria no meio também. Então, você tem profissionais que não têm a formação em gênero e que vão ter que lidar com aquela situação. Então, por exemplo, nós atendemos a mulher e fazemos uma inicial de família para ela, para começar um processo na vara de família. Ela não quer de jeito nenhum que tenha uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação. Ela não quer ser colocada na frente dele de nenhuma hipótese. E aí, o que acontece? A primeira coisa que o juiz faz é marcar a audiência. E ninguém contesta, ninguém impugna, não é? Por quê? Porque o CPC manda marcar, sem contextualização. Casos que a gente já viu dele ameaçando ela dentro de fórum, atrás da porta, do lado de trás da porta. Na hora que não tem ninguém vendo, não é? Então, isso pode acontecer. Exato.
Exato. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, regulamentação de visitas. Vai falar, faz lá o acordo que o sujeito tem que buscar o filho na casa da mulher. Como que vai buscar na casa? Se ele não pode chegar perto dela, não pode frequentar a casa, como vai ser isso? Ah, não, aqui quem manda sou eu, essa decisão aí é lá para outra coisa. Aqui sou eu que mando. Quer dizer, não funciona, a mulher fica com decisões contraditórias na mão dela, não é? E insegura, tem profissionais... né? Porque elas falam isso, elas falam assim, gente, isso aqui é um papel, papel não me protege. É verdade, elas estão certas. Né? Super inseguras, até porque... Às vezes, pelo menos da defensoria eu nunca vi acontecer, mas já houve casos de mulheres que me relataram de advogados que atuam muito na área de família, mas que não têm nenhum tipo de experiência na violência doméstica, de advogados falando para elas que elas precisam, elas são obrigadas a responder e-mails e atender telefone se o conteúdo da conversa for relacionado aos filhos, porque se elas não fizerem isso, vai ser alienação parental. Então eles fazem uma orientação equivocada, uma orientação jurídica errada, que fazem com que elas percam as medidas protetivas. As medidas delas, muitas vezes, se o juiz fica sabendo da violência doméstica, revoga as medidas, porque ela tacitamente desistiu das medidas protetivas. Na medida em que ela aceita conversar com a pessoa, ela se coloca em risco. Porque o início do assunto pode ser a criança, mas logo depois isso se transverte em violência. A gente sabe disso, então, parental, justamente... Então é muito complicado. Ela está sendo orientada por uma pessoa que não tem formação em gênero, que não está interpretando a situação que ela vivenciou de forma completa. Total, faz muita diferença. Outro exemplo, guarda. A gente entende que a guarda, no caso, a guarda, vamos lá, do CPC, a guarda tradicional, regra geral, guarda compartilhada, ok, bacana. Violência doméstica, de jeito nenhum, proibido, terminantemente não pode ter guarda compartilhada, tem que ser guarda unilateral da mulher. E por que isso? A guarda compartilhada, ela pressupõe que ambos os pais vão conversar o tempo todo para acertar todos os elementos da vida daquela criança. Bacana, tem que ser a regra geral mesmo, quando não tem violência. Sim. Porque quando tem violência, não pode ter o contato. Como que você vai acertar absolutamente todos os aspectos da vida dessa criança? Se ela vai, qual escola que ela vai estudar, se ela vai no dentista, se ela vai no médico, qual médico? Como que você vai acertar isso? Uma coisa é você ter uma terceira pessoa para intermediar visitas em dias e horários determinados. Então, vamos lá, sexta-feira, 5 horas da tarde, até domingo, 5 horas da tarde. Tudo marcado, tudo certinho. E aí tem uma terceira pessoa que faz a intermediação, que leva a criança, que conduz, ou que recebe o genitor na casa dela, vai estar com a criança na casa dela aguardando. Faz essa intermediação, exato. Mas uma coisa é nesses dias e horários marcados, uma intermediação específica. Outra coisa é uma intermediação da vida, da vida daquela criança. A pessoa vai ficar louca, né? A gente sabe que a maior parte dos casos de feminicídio se dão em término de relacionamento, né? Então, e a vingança, e a raiva, e essa coisa, né, de se sentir menosprezado, e não vai ser minha, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. A gente sabe disso, essa concepção de posse, essa construção. Como é que você coloca como se fosse qualquer casal, né? Então, quando tem um elemento da violência, quando tem um elemento que coloca em risco a vida de alguém, você tem que ver as especificidades. A Bárbara está aqui falando e ela tem toda a razão. Por isso que é importante mulheres em cargos de decisão, seja no sistema de justiça, seja na política, em todos os espaços. A gente tem falado isso muito, né? Porque a gente sabe de algumas especificidades, né? No caso, algumas, inclusive, trabalham com isso, né? Enfim, a gente sabe. E quando você vive a história, é diferente de você falar da história, né? Então, quando você tem um contato mais próximo. Por isso, mulheres de ação em cargos de decisão. Deu até poema agora, ó, fez rima. Porque é isso mesmo. Isso muda tudo. Isso muda tudo, né? E aí a Bárbara está chamando a atenção para esse aspecto. Luziana entrou, aí Luziana mostrei todas essas coisas lindas no início, tudo. Depois você vai ver a gravação. Mas então, Bárbara, e aí? Como é que faz? Então, aí você pode pensar assim, bom, então esses são todos os problemas, né? Que é toda a repercussão na vida da mulher do fato de não ter um juízo único, um juízo híbrido, tá? Então, por que não tem, né? O que os juízes fazem? Qual que é a desculpa deles, né? Ainda mais agora que está com todas as letras na lei. E aí o argumento de negativa é sempre pragmático. Aquele argumento que fala assim, olha,
não temos estrutura. A gente teria que rever tudo, né? Não tem como. Vamos falar só de Belo Horizonte, por exemplo. Nós temos 4 juizados de violência doméstica. A gente não tem pessoas suficientes, não tem espaço suficiente para que 4 juizados que hoje fazem todas as ações penais relacionadas à violência doméstica e todos os expedientes apartados para o deferimento de medidas protetivas, que é a única competência civil que eles aceitam processar lá. Mas as demais competências não. Eles falam que eles não têm condições materiais de fazerem isso. E eles estão cobertos de razão. Bacana. Você acha que a defensoria tem? Nós somos 4 defensoras também. Nós também não temos, né? De começar e continuar todos os processos, fazer todos os processos. Aliás, a gente também não tem. Ideal, mas isso, nada, né? Porque não tem. Mas isso é um segundo momento, né? A gente tem que lutar pela garantia de direitos. A gente tem que lutar pelo estado ideal das coisas. Uma vez que vai ser feito, que tem que ser feito, que é imperioso que seja feito, porque as mulheres precisam que seja cumprida a lei, o que é o básico, né? Existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Aí sim, aí cada instituição vai se reorganizar, não é? Algumas varas de família, por exemplo, podem ser extintas e transformadas em juizados de violência, tanto na capital quanto no interior. Atualmente, Contagem também tem um juizado especializado, né? Mas, enfim, aí é um segundo momento. A defensoria vai ter que também analisar isso, vai ter que colocar, sei lá, defensores e defensoras cooperadoras, vai ter que modificar, se vai reduzir vara de família, então os defensores que estavam vinculados àquela vara de família vêm para os juizados, todo mundo tendo que ter formação continuada em gênero, né? Importantíssimo. Porque também não basta uma única capacitação, tem que ser uma formação continuada, então isso é muito importante. Mas isso é um segundo momento. Isso é o como fazer. Você não pode jamais dizer que você não vai aplicar a lei. Não acho que ninguém pode dizer que não vai aplicar a lei. E muito menos uma lei que beneficia as mulheres que mais necessitam dessa lei aplicada, justamente por falar que você não tem condição material, que você não tem condição de infraestrutura, de pessoal. Não pode, não é? Isso é um outro momento. Também, né, Samanta? Vamos combinar. Tem a ver com prioridades. Para algumas questões tem recurso, tem gente, né? Então vamos falar de prioridades. Ok, não tem recurso para tudo. Quais são as prioridades? O que a gente, apostando, contribui para a sociedade, para a comunidade, de um jeito mais ampliado. É bem, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Então, o que eu tenho feito nesse período agora, enquanto está paralisado na presidência, esse processinho administrativo, o que eu tenho feito é justamente falar sobre esse assunto em todos os espaços possíveis e imagináveis. Então, nós fizemos esse webinário da Rede de Enfrentamento, a comissão da qual eu faço parte, que é a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, que é o Colégio de Defensores Públicos Gerais do Brasil, também organizou um webinário também no mês de agosto, e também um dos temas foi a competência híbrida, né? Até tem uma fala muito importante da Fabiana Severi, que faz parte do consórcio Lei Maria da Penha, e ela trouxe uma ideia de que a Lei Maria da Penha ela trouxe novas institucionalidades. Eu adorei essa expressão, porque a gente está muito acostumado com as caixinhas. A caixinha do direito civil, a caixinha do direito processual civil, a caixinha do direito penal, do processo penal. E a gente não sabe pensar fora das caixinhas. E o sujeito, ele é inteiro, né? Ele tem ali os seus vários inteiros, chega o sujeito inteiro e a gente vai nas caixinhas. Isso, e aí você tem que sair, você tem que pensar numa institucionalidade diferente, diferenciada. É a única matéria que vai ter isso, que seja, mas é diferente. Então você não vai ser juiz do civil, você não vai ser juiz do criminal, você vai ter que ser juiz de todas as matérias que envolvam essa mulher que foram vítimas de violência. Ah, mas eu não sei isso mais, eu já sou, no meu caso, sou defensora pública há 12 anos. Nossa, eu só trabalhei na minha vida no criminal e na defesa da mulher. Eu não sei nada sobre posse, direito possessório, não sei nada disso. Ok, eu vou estudar, né? Eu sou defensora pública, eu não posso parar de estudar depois que eu passo no concurso, né? A gente tem que estudar constantemente, a gente tem que estar sempre atualizado com os novos entendimentos. Então, vai estudar. Eu falo isso para mim, eu falo isso para os promotores e promotoras, falo isso para os juízes e juízas. Isso é o básico. Ah, mas eu não gosto. Outra questão, bom, Samanta, que pena. Além de estudar, a possibilidade de articulação com a rede. Ninguém precisa fazer sozinho. Sim. Né? Então, tem uma experiência fantástica. Eu tentei criar aqui em Uberlândia, não rolou, que tinha outros incêndios prioritários, incêndios entre aspas, né? E aí não rolou ainda, mas quem sabe rola um dia. Promotoras legais populares, elas são auxiliares disso aí. E mais, os atendimentos itinerantes. Uma vez a ONG fez com um projeto, conseguiu
fazer essa história de estar em bairros, de estar em outros lugares, além do programa PAN, que fazia abordagem domiciliar também, em parceria com a UFA, a Polícia Militar e a Prefeitura. Mas isso é muito bacana, porque descentralizar, isso é pensar diferente também, né? Sair da caixa e até aonde a demanda está, né? Porque ela, às vezes, está impossibilitada, ou está subnotificada, ou está desencorajada, porque tudo isso que a gente falou desencoraja, já tem a questão dos sentimentos, os filhos, a vergonha, o medo, as expectativas de gênero, já tem tanta coisa. A gente não precisa mais do institucional reforçando essa história e desanimando a pessoa de buscar ajuda, né? Ou ela ficar com medo de buscar, e tem razão, e não ter a proteção devida, né? Eu costumo dizer que as defensoras populares, pelo menos aquelas que foram formadas no curso que nós organizamos aqui em Belo Horizonte, né, pela Defensoria Pública em 2017, na época eu estava na coordenação pedagógica do curso, essas meninas, elas continuam atuando hoje na prática, né, e eu costumo dizer que elas são os braços do Estado, nas comunidades, nas periferias, elas são os braços da Defensoria Pública, porque há mulheres que sofrem violência em silêncio, há muitas mulheres que sofrem violência em silêncio, elas não conseguem chegar na região Centro-Sul, que é a região onde estão as instituições públicas, né? Muitas vezes elas nem sabem que isso existe. Então, são as defensoras populares que fazem esse meio de campo, que fazem esse acolhimento, que elas foram formadas nesse curso em Direitos Humanos das Mulheres, só mulheres foram professoras, foi uma educação popular, foi uma educação dialética, elas participaram, elas escolheram as matérias que elas queriam aprender, o tempo todo durante o curso houve até mudança na carga horária, no conteúdo programático, de acordo com a necessidade delas. E aí elas se formaram, 117 mulheres se formaram e elas atuam nas comunidades, cada uma na sua região, bacana. Elas são lideranças comunitárias. Isso que eu ia falar, elas estão lá junto da comunidade, elas são a mediação, né, entre a rede de enfrentamento à violência e a comunidade. E isso faz toda a diferença, porque tem uma intimidade, um laço, um vínculo de confiança ali. Então, assim, essa experiência... Eu sou da época do Cefênia, né, bem? Muita emoção, anos 80, 90, enfim, em 92, a conferência em Caldas Novas aqui, né, de políticas para as mulheres, só emoção. Não vou contar a idade, não, brincadeira. Mas, assim, o núcleo da mulher em São Paulo, né, enfim. Então, assim, é núcleo da mulher que chama? Núcleo... eu vou lembrar. Eu não tenho, Núcleo de Defesa da Mulher. Você fala fora da Defensoria, né? Não, eu falo das promotoras legais populares. Que Tá. Eu tô tentando lembrar. Começou lá, começou com a Melinha. Exatamente. Lá em São Paulo. A Melinha estava conosco em 92, nesse encontro nacional feminista e de políticas para as mulheres e tudo em Caldas Novas, né? Enfim. E é maravilhosa ela também, né? Adoro. Eu a conheci em 2010. Então. Num curso também. Então, é bom demais, né? E assim... Então eu fico pensando, não é sozinho, porque tem essa coisa também dessa visão, né? Eu vou ficar atrofiado porque eu não vou conseguir fazer, porque eu tô sozinho. Não, vamos pensar coletivo. A gente hoje já tem um grupo de WhatsApp pela primeira vez da Rede de Enfrentamento à Violência, a Bárbara tá nele, né? E aí a gente tem a Polícia Militar, a gente tem a Delegacia de Mulheres nisso aí, a gente tem promotores, né? Isso ajuda a gente a se comunicar, a conectar, a falar dos desafios, a ajudar uns aos outros. Eu acho que é nessa perspectiva, né, que isso funciona. Com certeza. Não dá para a gente ficar isolado. Mas para isso as instituições públicas precisam se desencastelar, né? Você deve saber muito bem que algumas instituições públicas, sobretudo ligadas ao direito, ao sistema de justiça, elas são encasteladas, né? São pessoas de privilégio que estão ocupando esses cargos, pessoas brancas, pessoas que sempre tiveram tudo na vida e que essas pessoas elas não querem se misturar com movimentos sociais, elas não querem se misturar com sociedade civil organizada, não querem. Peraí que caiu. Caiu, vamos voltar. Vamos ver aqui o que houve. Para vocês aí caiu, gente? Fala comigo, quem está assistindo. Porque a Samanta caiu aqui para mim. Voltou, Samanta? Voltou. Isso. Então, você estava falando... Acho que a gente perdeu, assim, o restinho da sua fala. Eu estava falando sobre isso, eu estava falando da rede. Né? E eu falei que o que é difícil é colocar essas instituições, sobretudo instituições do sistema de justiça, que normalmente são encasteladas, porque são formadas por pessoas privilegiadas, pessoas brancas, que sempre tiveram muita facilidade na vida, e você misturar essas pessoas no dia a dia com movimentos sociais, com entidades da sociedade civil organizada. Caiu de novo. Eu tô achando que estão querendo cortar essa fala sua.
Caiu de novo. Marisson, seu fofo, Aline. Eu vou agradecendo aqui enquanto caiu. Eva, Carmo Melo. Voltou, Pronto, caiu de pronto. novo. Voltou, eu tô achando voltou. que não estão querendo que você conclua esse raciocínio. Tá esquisito. Porque caiu 2 vezes na mesma fala. Tá Tá esquisito. estranho. Tá estranho. Vamos prestar atenção. Ó, vamos tentar de novo. A gente vai tentar. E eu não caí, não, só você. O povo aqui, alguns caíram. Eu não caí hora nenhuma, eu tava sempre aqui. Então, tá esquisito esse Eu trem. não sei dizer. Esse trem tá esquisito. Vamos lá, nós vamos conseguir. Mas o que eu estava falando é que normalmente, Vamos infelizmente, misturar, a gente ainda tem que contar muito, a gente tem que contar muito com a pessoalidade de cada representante terrível, de porque aí instituição. não tem política de Estado, é política de governo. Exato, Começa do zero, e a personalidade aí você depende da boa atuação daquela defensora, daquela promotora, daquela juíza, mas de Aí forma geral você não tem uma horror. unidade. Isso é muito ruim. Então, infelizmente, na prática, o que a gente consegue é isso. A gente sabe que aquela promotora é maravilhosa, que aquela juíza é incrível, aquele juiz é bacana, mas você conta no dedo, né? Você não tem uma instituição. Exatamente, você não tem instituições querendo trabalhar junto. E isso ainda é muito problemático. Então, o que eu queria falar da última novidade que teve, a gente está na semana atual, essa semana do dia 19, está sendo o FONAVID, que é o Fórum de Juízes da Violência Doméstica. Então, eles sempre discutem, né? São juízes de todo o Brasil, se reúnem. Atualmente esse ano está sendo de forma remota, né? Não presencial, mas eles se reúnem para discutir diversos temas. Esse tema da competência híbrida não é um dos temas da pauta dessa semana, porque eu me inscrevi e eu percebi que não é um dos temas, mas a comissão da qual eu faço parte, que eu falei, de promoção e defesa dos direitos da mulher do CONDEG, nós fizemos uma carta aberta. A nossa intenção é que ela fosse lida no FONAVID, né? Fosse lida na abertura. Isso a gente não conseguiu, parece que já estava fechado a forma de fazer, mas que a diretoria iria, sim, levar em consideração os nossos argumentos para a competência híbrida. Foi uma carta direcionada à competência híbrida. E aí, mas o que a gente queria era dar publicidade, né? Então, como não foi lido abertamente, a gente combinou que agora a gente vai divulgar essa carta em todos os meios. A gente conseguiu mais de 70 assinaturas de entidades junto com a gente para essa carta. Aqui em Minas Gerais nós conseguimos várias. O Conselho Municipal de... Então, o Conselho Municipal da Mulher de Uberlândia assinou, né? A Raquel, representando o Conselho, assinou. Maravilhosa, Raquel! Então tem assinatura de várias instituições, várias entidades. Assinou? Se não assinou, não. Quer assinar. Que eu saiba, não. Mas enfim, agora a ideia já é dar publicidade para mostrar assim, que se não há implementação da competência híbrida, não é uma falha da Defensoria Pública como instituição. É uma falha das outras instituições, porque a gente sabe que a gente não tem estrutura, pelo contrário, no sistema de justiça, a instituição que tem menos estrutura física e material é a Defensoria Pública. Mas e nós somos a primeira. Olha a gente personificando de novo. Mas não tem jeito. Nós somos as primeiras. Nós somos as primeiras a estar ali na linha de frente, no combate, lutando pela competência híbrida, porque a gente não quer, a gente lida com a mulher na nossa frente. Quando eu costumo falar de serviço público, eu falo que o serviço público está na minha frente, né? Ele é um ser humano, é uma mulher que está na minha frente, precisando de ajuda, precisando de auxílio jurídico, precisando de suporte, precisando se libertar, se emancipar. Então, é muito fácil enxergar o serviço público nesse contexto que a gente tem, né? De trabalhar diretamente com a população em situação de vulnerabilidade. Então, a nossa instituição, ela não vai bloquear isso. Então, se a gente não está conseguindo, são outras instituições que estão fazendo. Mas é muito importante que os movimentos sociais, é muito importante que a sociedade civil esteja com a gente. E por isso que eu tenho gostado muito de falar sobre esse assunto, mais ainda do que eu sempre falei, mas de uma forma muito simples. Porque quando você fala assim, a expressão competência híbrida, nossa, que difícil. Isso come, o que é isso? Um troço juridiquês. Não é? Aliás, o juridiquês é uma forma de exclusão, né? Porque se democratiza pela fala, né? Quando a pessoa entende. E eu penso assim, o bom é aquele que transforma o difícil numa linguagem fácil. Por isso que eu fiquei sua fã. Esse é um dos motivos, né? Enfim, a Bárbara está aqui dizendo, o curso de defensores e defensoras de Uberlândia foi espetacular. Formamos multiplicadores de direitos humanos, em especial direitos humanos de mulheres. Fundamental, Bárbara. A gente fez, eu e a Gersina também, coordenamos um módulo no curso Educação para Direitos Humanos na UF. Isso faz toda a diferença na vida dos sujeitos, né? E pusemos ainda
pesquisa de campo, vai pro campo, né? Porque isso é muito bacana também. Então, isso faz toda a diferença mesmo. Eu não posso deixar, Samantha, de perguntar o que você pensa dessa história mais recente, porque tem fatos que acontecem e todo dia acontece, a gente sabe, todo dia acontece feminicídio, todo dia acontece agressão, aliás, todo dia, né? A cada 2 minutos aqui no relógio. E tá subnotificado, é menos que isso, né? O intervalo. Sim. Uma mulher agredida. Mas esse caso do Robinho chamou atenção, né? Esse estupro. A gente teve também o caso do Tribunal de Júri, que avalizou a situação. Eu até não sei o nome dos personagens dessa história, mas é um caso que chamou atenção também, e que o Supremo, né, falou não tem o que fazer. Queria que você falasse um pouquinho o que você pensa disso, já que a gente está discutindo esse tema que é tão importante, tem a ver com visão, interpretação, tem a ver com... Porque não tem nada neutro nessa história desinteressado, né? A gente sabe disso, né? E assim... O que isso pode significar? Que vai ficar mais impune do que já é? Ou não? Né? Isso é pontual? O que você pensa dessas histórias que tiveram essa repercussão? E da memória dessa mulher e da família que, de algum modo, parece ser menos importante? Só para eu entender, qual foi o caso da STF que você fez referência? Você está falando do estupro? Robinho é um jogador de futebol. Não, do STF. Você falou do STF. Isso. Qual foi o caso então, que você fez? É isso que eu quero lembrar, o nome das pessoas envolvidas. Mas o que aconteceu no caso? O tribunal... o tribunal... Foi o do júri? Foi aquela traição, questão do... de traição, que ele alegou traição, legítima defesa da honra. Tá bom. Então, vamos lá. E aí eu pensei eu assim, gente, acho nos seguinte, anos 80 falava disso, nos anos 70, mas hoje continua Eu vou começar por esse assunto. Eu não acho que o problema foi esse, na verdade, né? Eu discordo da Bárbara até, a gente conversou sobre isso no nosso grupo. O que acontece? Eu venho do processo penal. Né? Foi a minha formação, fui 6 anos defensora no crime, fui examinadora de processo penal na prova da defensoria, do 6º concurso, então é a minha área, né? E aí, o que acontece? Bom, o que aconteceu lá? Ali eles estavam discutindo sobre o julgamento do júri. Eles estavam discutindo sobre o quesito genérico de absolvição. Então, no júri, quem decide... Vou tentar explicar para ficar mais fácil para a população, para não ficar muito juridiquês. Quem decide são os jurados, né? Que é o conselho de sentença. Não é o juiz que decide sobre crimes dolosos contra a vida. Sejam homicídios, tentativas, feminicídios, tentativas. Né? São ali escolhidos como exatamente, para decidirem. Exatamente. E aí, a acusação, o Ministério Público faz lá, sustenta a acusação, a defesa dá os elementos de defesa, né? E depois são os jurados que decidem. Mas eles decidem de acordo com alguns quesitos, que são perguntas que são formuladas a eles, né? Aí tem o quesito sobre autoria, tem o quesito sobre materialidade, tem várias regras para o juiz fazer essa quesitação para que os jurados respondam. Eles sempre respondem com sim ou não. Ou não. Tá. Só que tem o último quesito, que é o último geral, que é um quesito genérico, dizendo, você absolve o réu? Então, assim, o jurado, ele não tem que provar, é íntima convicção o critério de decisão dele, né? Ele decide pela íntima convicção, ele não tem que fundamentar. Eu decido absolver por causa disso, disso, disso. O juiz precisa, né? Se ele dá uma sentença absolutória, se ele dá uma sentença condenatória, ele tem que provar de onde veio a conclusão que ele tirou, né? Ele vai ter que mostrar as provas, ele vai ter que fundamentar tudo no caso concreto. O jurado não precisa, é íntima convicção. Então, pode ser porque ele gostou do promotor, gostou da fala do promotor, porque ele gostou do defensor ou da defensora, gostou da fala da defensora, qualquer que seja o motivo. Ele não precisa dizer qual é esse motivo, ele vai falar sim ou não. E existe esse quesito genérico de absolvição. Você absolve o réu sem justificar, sem falar que é por causa de autoria, materialidade, enfim. E aí, havia um entendimento de que, nesses casos, se a absolvição deles fosse contrária à prova dos autos, manifestamente construída nos autos, então que deveria ser feito um novo julgamento, que a prova diz uma coisa, diz que o cara tem que ser condenado, e eles decidem que o cara não tem que ser condenado, que o cara tem que ser absolvido genericamente, sem fundamentar. E aí, só para explicar para as pessoas, o marido matou a mulher alegando que foi traído. Mas eu quero falar primeiro desse jeito, porque, para mim, esse caso foi um caso técnico. Sim.
Entendeu? Legal. E, infelizmente, aconteceu num caso de feminicídio. Infelizmente, foi nesse caso. Eu tenho até uma interpretação sobre isso também, mas eu quero primeiro falar da técnica, porque, para mim, é isso que aconteceu. Tá. Então, antes, os tribunais, a jurisprudência dizia que tem que fazer de novo, tem que julgar de novo, porque a prova dizia uma coisa e eles absolveram mesmo assim. E agora, o que foi dito nesse julgamento, que não foi nem do pleno, foi de uma das turmas do STF, foi dito que o que tem que ser, que o júri é uma instituição que decide dessa maneira, decide sem fundamentar as decisões. E que a decisão deles, dos jurados, é soberana, porque está na Constituição que é assim. Está na Constituição, né? E aí a decisão até veio de forma muito simples, muito direta, processual. Não é uma decisão material, é uma decisão processual, dizendo que o quesito, quando existe o quesito genérico de absolvição, então essa pessoa ela tem que ser mantida, essa decisão tem que ser mantida dos jurados, não deve ser feito, porque senão a pessoa que é absolvida, ela sempre vai ter que ser julgada 2 vezes, para ser absolvida 2 vezes para conseguir valer. Uma vez só não vale a absolvição dela. Tá? Então essa foi a decisão. Eu concordo com a decisão? Sim, eu concordo com a decisão, porque ela é técnica, ela é processual. Você está falando do juiz. Essa decisão do STF, eu estou concordando com a decisão do STF, a absolvição tem que ser mantida, porque senão a pessoa que é absolvida no júri, ela vai ter que sempre se submeter a 2 júris para ter uma segunda absolvição para valer de verdade. Para condenar é fácil, agora para absolver não. Né? E a gente tem que saber quem que está no banco dos réus, né? Vamos contextualizar de novo. É o homem branco de classe média privilegiado? Não, não é. É o preto pobre periférico. Não é? Então tá. Então é essa contextualização. Agora, essa decisão processual, técnica, muito correta processual, ela vem nos autos de um crime de tentativa de feminicídio. E isso é um problemão, né? Porque justamente eles foram entender corretamente, decidir corretamente, justamente num crime cuja vítima é uma mulher. Porque vale menos? Porque nesse caso não tem tanto problema, entendeu? Então, quer dizer, isso é algo que a gente tem que pensar, não é? E até que casualidade, né? Justamente nesse caso. Mas aí é que tá. O conteúdo da fala foi numa cidade do interior de Minas Gerais, não havia defensoria pública instalada, então foi um advogado dativo que fez a defesa. E isso é um dos problemas de não ter defensoria pública em todas as comarcas, da emenda constitucional 80 não ser cumprida até hoje, porque deveria ter defensoria, né? A chance de um defensor ou defensora sustentar, por exemplo, em plenário uma defesa da honra, legítima defesa da honra, é minúscula, né? Porque são pessoas que têm uma formação humanista, uma formação maior, né? Uma formação de defesa de direitos e garantias democráticas mais pesada que advogados que não são ainda profissionais liberais porque estão se sujeitando a serem nomeados por juízes, né? São advogados dativos. Mas, enfim, foi feita essa defesa e, na prática, a decisão dos jurados foi: eu absolvo, sem falar por quê, mas foi pela clemência que veio de uma legítima defesa da honra. E isso é cruel demais. E aí a gente tem que repensar a nossa sociedade. A gente tem que pensar em que mundo a gente vive para que jurados fossem convencidos de que o fato da mulher ter traído justificava ela ter sofrido a tentativa de feminicídio. É esse o ponto, sabe? Que eu quero problematizar. Mas aí que tá, não é o STF, é a sociedade, sabe? Porque eles são a problematização dessa sociedade, né? Que culpabiliza a mulher, inclusive, por ter sido estuprada. Mas por que eu quis explicar tanto a técnica? Porque a decisão foi muito boa, foi uma decisão processual, não foi uma decisão material. Agora, a gente viver num mundo em que os jurados sejam capazes de decidir dessa maneira, de absolver por clemência, sem precisar fundamentar porque a mulher traiu o sujeito, isso é um absurdo. Isso é que a gente tem que colocar a mão na consciência, isso é que a gente tem que perceber quais são as pessoas que a gente está educando, cadê a educação dessas pessoas? Porque tem pessoas que pensam assim ainda hoje, né? Em relação a essa questão da violência da mulher e que vai para a mídia, eu queria muito falar também, eu quase falei na semana passada, mas não deu tempo, eu queria muito falar sobre uma série que está passando no Netflix, não sei se você viu, Bom Dia Verônica, você já viu? Menina, 2 pessoas já me indicaram. Uma série brasileira. A Raquel me indicou e um aluno falou: professora, eu assisti, você tem que assistir. E eu anotei, já anotei, tá?
pra assistir amanhã. São 8 capítulos, eu não terminei, É eu uma tô no 5º capítulo. só, né? É uma temporada só. Isso aí. E aí, o que eu tenho que falar? Eu tenho para falar coisas boas e coisas ruins. Eu vou assistir. A parte da coisa boa, vamos começar a parte boa, né? Sem dar spoiler, vou tentar falar de uma forma bem genérica. A parte boa é que é uma série que demonstra com riqueza, com muitos detalhes, o que é violência doméstica, principalmente o ciclo da violência doméstica e a escalada da violência. Então, ela mostra direitinho a violência psicológica, em todas as nuances da violência psicológica, mostra a escalada para a violência física, mostra a violência sexual, mostra todos os aspectos em minúcias, né? E com personagens, que é uma coisa que atrai o público, né? Que o público se envolve e tudo mais. Então, isso eu acho fenomenal e só por isso já vale assistir, né? Ainda mais as pessoas que não têm muita familiaridade com o que é a violência doméstica, que acham, aí eu lembrei muito da nossa live da semana passada, do Metendo as Colheres, né? Porque acham que violência doméstica não se pode falar nada, é uma coisa do casal, a gente não se mete. Então, para essas, a mulher apanha porque ela quer, né? Então, para essas pessoas que têm essa visão, é muito importante assistir a série para esse aspecto. Agora, eu acho... Aquela série maravilhosa, você falou agora dessa visão da sociedade, me veio a série que eu tô guardando a próxima temporada. Como é que é? The Handmaid's Tale, que vai mostrar. Sim, que é sensacional. Gente, maravilhosa. Espetacular. Como é que é em português Espetacular. A tradução, gente? Ai, que cabeça. É o Conto da Aia. Isso. O Conto da Aia. Gente, isso é fantástico. Porque a gente enxerga hoje alguns valores que estão ali. Também não vou dar spoiler, mas você tem que assistir. Quem não assistiu tem que assistir. Eu tô esperando o próximo, porque é fantástico. Quer dizer, no limite, vira aquilo ali. Se você começa a defender a honra que é pessoal intransferível, ia falar que matou porque você tá... Quer dizer, ninguém, gente, mancha a honra de ninguém. Isso não existe, não. Isso era papo lá dos anos 60, 70. Não tem que ter mais isso, né? Mas nós temos, só que não, né? Então... Fantástico também. Mas aí eu trouxe a ideia da série até para falar agora, depois que eu elogiei, para falar sobre as críticas construtivas. Porque eu acho até que, inclusive, a gente tem que escrever sobre isso, sabe? Mandar para Netflix, tentar achar os autores, mandar para eles. Porque, sim, são pessoas que talvez não tenham tanto contato com a violência de gênero como a gente tem e às vezes, se perderam um pouco na narrativa em alguns pontos, né? E aí eu trago isso também para falar sobre a violência contra a mulher na mídia. Porque muitas vezes explicam de forma errada. E aí a sociedade que já tem dificuldades na compreensão do fenômeno da violência, aí ela fica ainda mais confusa, sabe? Então, assim, tem um fenômeno que até nem tinha sido eu prestar atenção, mas ontem eu estava numa reunião com psicólogas, e aí uma delas me alertou e eu falei, genial, é uma visão de psicóloga mesmo. A pessoa agressora na série, ela é perversa. Sabe? E é muito ruim, é um desserviço muito grande para a sociedade quando você coloca a pessoa agressora como perversa, como psicopata, eu ia falar doente. Isso, como doente, e não como pessoa criminosa. Isso é muito ruim. Exatamente, isso é muito ruim, né? Porque aí você vê assim, não, mas os homens não fazem isso, porque isso daqui é louco, olha o que ele tá fazendo. Imagina, nossa, mas isso daí. Autor de violência. Qual homem vai fazer um negócio disso, né, desse, né? Sim. Então, quando você exagera demais, mas aí por quê? Talvez seja uma questão de ser televisiva, pegou lá a inspiração dos Estados Unidos, das séries policiais, aquela história toda de crime e tal. Mas é muito ruim você trazer uma característica de perversidade para agressor porque de violência. Você personifica, sabe? E essa violência acontece com qualquer Exato. Qualquer homem está dentro do machismo e do patriarcado. Exato, né? Então isso é um desserviço, assim. Eu sei que é uma coisa que faz a série ficar rentável, né? Porque ela é criminal, ela tem essa questão policial, essa pegada policial, mas é um desserviço para a violência de gênero, né? Com certeza. E outra coisa é que é muito comum as mulheres acharem que não presta a justiça, de forma geral, né? A justiça não existe, não presta, eu fui lá, denunciei e o cara saiu solto, quer dizer. Então, é muito natural a população achar que é a mesma coisa. Que a pessoa ser processada por um crime de violência doméstica significa que ela tem que ficar presa do primeiro dia até o último. Não, né? As pessoas não entendem sobre processo penal. E existem direitos, e aí essa série... deveres, né? Tem um tempo, um prazo pra tudo. Tem um processo, tem regras. Vamos combinar, a prisão não resolve o problema. Ela acode ali numa situação, mas não é o que resolve o problema. Eu acho que ela causa problema, inclusive. Ela causa problema. Quanto mais caro e ineficiente de não recuperar alguém com dinheiro público é o encarceramento de pessoas. Estou nessa linha.
Faltam 3 minutos. Eu não posso deixar de colocar as questões aqui. A Eva diz que, além de tudo, as varas não conversam entre si. A Eva é defensora popular, é a nossa defensora popular. A Aline está falando desse projeto de defensoras, o quanto que é importante em vários cantos do país. A Bárbara trouxe de novo trouxe uma outra questão. Cadê a Bárbara, gente? Aqui a Bárbara. Vamos achar a Bárbara, porque o tempo está indo. Ô, Bárbara, desculpa, eu não estou achando qual a questão que você colocou depois. Enfim, mas e aí, Samantha, queria dizer o quanto que é gostoso conversar com você. Vocês viram, gente? Passou o tempo, faltou 1 minuto para cair, derrubar a gente, e ainda tem um mundo de trem aqui pra gente... Trem é ótimo. De trem pra gente conversar aqui. Agradeço a presença de todas as pessoas e da Samantha, esse carinho, tá conosco pela 2ª vez. A gente sabe que a agenda dela, como a de nós mulheres, né? São 3 turnos, muita emoção. Lá. Né? Muitas sintonias no cérebro, mas eu agradeço e acho que contribuiu bastante para esclarecer questões. E essa que ficou da semana passada, do juizado especial, achei que, né, clareou muito para nós. Então, muito obrigada, você é uma fofa. Mais adiante vamos conversar mais, trocar ideias, porque tem muitas questões aí. Eu queria falar de ciúme, nem deu, enfim. O caso do Robinho a gente nem falou. Né? Enfim, vamos fazer de conta que eu ia chegar nele. Nunca dá tempo de terminar, o que é isso? Obrigada, sua fofa. Fala suas Obrigada, viu? Muitíssimo obrigada pela oportunidade mais uma vez, te admiro demais e continue fazendo seu trabalho maravilhoso. Obrigadão mesmo. Obrigada, viu? Adorei estar com você e com todos vocês aqui. Em outra oportunidade a gente volta de novo. E roupa suja se lava no espaço público e vamos pressionar enquanto cidadãos, cidadãs, para que funcione conforme a lei, para a gente chegar naquilo que a gente hoje às vezes chama de ficção jurídica, né?